Essa é a nossa segunda aula do curso de Prolog e nós vamos ver, então, algumas definições. O Prolog, né, ele praticamente nasceu para que a gente modelasse o raciocínio lógico humano, coisa que a gente não consegue no modelamento por linguagem funcional nem procedural, que são boas, no caso das procedurais, para modelar drivers de máquina, né? As funcionais para modelar as funções do mundo, arquitetura, matemática e outros eventos. Mas a hora que chega na parte da empatia, common sense, senso comum, bom senso, né, para trabalhar com inteligência artificial, essas linguagens elas falham, porque elas não possuem mecanismos que o Prolog possui. O Prolog, basicamente, ele aprende como uma criança aprende desde o início e vai desenvolvendo e vai angariando mais dados e dados e dados e dados, vira um grande banco de dados que pode ser consultado de uma forma totalmente diferente pelo sistema, de tal forma que obtenha todas as respostas a uma pergunta. Então, ele é o mais próximo possível que nós temos para modelar a mente humana, né? E a forma dele aprender é a forma que a gente aprende. Então, sem isso, um sistema que não tem Prolog nele, dificilmente vai conseguir fazer IA. Vai fazer inteligência de máquina, outras coisas, né, parecidas, né? Conforme nosso artigo aí no LinkedIn fala sobre isso, de AI e AU, né? De inteligência de máquina, inteligência artificial, que são coisas diferentes. Então, o Prolog nasceu, né, praticamente para isso, né? Então, aconselho vocês a ler o artigo, né, que está aí na tela, né, o link para vocês verem, né? E muita gente usa na academia outros Prologs, né, tipo SWI Prolog. Eu prefiro usar esse Visual Prolog 5.2, devido, primeiro, os programas que eu fiz desde o Windows 98 até hoje, o Windows 10, rodam perfeitamente, sem nenhum upgrade, nenhum update, né? Ele é sólido, né? Ele não é datado. Então ele continua funcionando já há muitos e muitos e muitos anos. Meus programas nenhum pararam de funcionar. E nós vamos rodá-lo aqui no Windows mais novo. Então, ainda além de rodar os programas rodarem, a gente ainda consegue fazer programas programando com ele. Tá, então, eu gostava da versão do Prolog 5.2, que a partir daí veio mais orientado ao objeto, bem mais complicado de usar, e a gente quer aprender conceitos. E aprender conceitos nesse visual é uma coisa muito gostosa e muito simples, né? E nós vamos aprender algumas coisas, né, relacionada à linguagem e à utilização dela, né? Nós vamos ver pelo menos 13 definições, com mais umas 4, 5 subdefinições, que são fundamentais para que você fale corretamente o linguajar das pessoas do Prolog. Linguagem funcional tem função, tem argumento, tem valor, né, tem várias coisas, jargões da matemática, né, que o Prolog não tem. O Prolog tem predicado, tem fato, tem cláusula, tem meta, tem backtrack, tem instância, bind, unificação. É um diálogo totalmente diferente, como a própria linguagem, a programação é totalmente diferente das que você já viu nos paradigmas funcional, procedural, né, nas outras linguagens. Então, nós vamos nos ater a esses 13 pontos aqui que vocês estão vendo na tela agora, né, nós vamos tentar mostrar isso com toda clareza e passo a passo. E esse Prolog, ele é um Prolog, não é gratuito, mas é barato. E você tem de usar uma certa estrutura para o programa garantir a segurança do que você está fazendo. Então ele é um Prolog tipado, tem de declarar tipo,
né, do que eu vou utilizar, sem declarar o tipo corretamente, e mais alguns detalhes que as outras linguagens não pedem. O programa não roda, ele não rodando, você não gera nada, então você não vai causar mal para ninguém, porque seu programa não vai ser gerado. Para ele ser gerado, ele tem que estar correto. Então, isso é uma coisa boa do Prolog, que eu gosto também de algumas linguagens funcionais, como o Clean, que se o programa não estiver correto, ele não gera. Com isso, você evita um dano maior, né? Então, nós vamos abrir aqui o nosso Prolog, né? E começar, então, a trabalhar. O meu já está aqui, Visual Prolog, ou senão você vai todos os programas, procura Visual Prolog. Eu estou usando o Windows 7 aqui, que eu gosto de programar no Windows 7. Visual Prolog 3.2, estamos com ele aqui na tela, né? E vamos abrir, então, um arquivo novo, né, que é uma console, branquinha, em vez da preta igual a do DOS, onde eu tenho várias linhas aqui para mim fazer o meu programa. Então, o Prolog começa a aprender como uma criança começa a aprender, né? A primeira coisa, conforme nós mostramos, aqui você pode ver na tela, a criança começa a aprender fatos na vida. Vamos aumentar a fonte aqui, botão direito do mouse, fonte, e vamos colocar o tamanho 22, para ficar mais fácil de vocês verem. Quando a criança nasce, o pai só declara: isso não pode, isso pode, não, isso é isso, tal, tal, isso aqui é uma pendrive, isso aqui é um lápis, é uma borracha, uma caneta. Ou seja, a gente apresenta fatos para a criança. E ela vai armazenando no banco de dados dela esses fatos. Ela ainda não julga, porque ainda não foi apresentado conflitos entre as informações, para que o bom senso dela, o common sense, já desde Platão nós sabemos, né, já foi falado, e os cientistas, que a gente nasce já com o common sense, com o senso comum. Então, com o tempo, o nosso senso comum já vai julgando e achando se esses fatos realmente eram verdadeiros que foram entrados para nós, né? Então, common sense é uma coisa que o CYC, CYC, por exemplo, tem 20 anos, né, sendo feito, ainda não está bom, né? Mas está o bom, o máximo que pode, porque ele usa o Prolog para fazer isso. Então, nós vamos declarar para o Prolog como declaramos para uma criança, por exemplo. Se eu vou declarar para a criança que homem pode ser, por exemplo, Luciano. Vou escrever Luciano com letra minúscula aqui, sem aspas. Se for aspa, é uma string. Se eu colocar aspas. Alguém chama de aspa dupla, né? Mas não existe aspa dupla, né? Tem apóstrofo e tem aspa. Se eu colocar entre aspas, eu posso colocar letra maiúscula. Se eu usar só letra minúscula e underscore, né, eu posso escrever com letra minúscula. Vamos colocar, como todo mundo já está acostumado, uma string. Então, eu acabei de declarar um fato, que Luciano é homem. Eu posso declarar mais um fato. Homem, vou pôr com letra maiúscula agora, Cláudia. Olha, mas pode ser que a gente saiba que Cláudia é mulher e falei que é homem. Se é um fato, ainda não há julgamento. Fato é algo que, ao ser declarado, é uma verdade, mesmo que não seja. Com o tempo, o common sense, o senso comum e através de outras coisas que a pessoa vai aprendendo, ela pode ter regras que vai julgar se isso era verdade ou não. Mas, da forma que está, para o Prolog, se eu colocar dessa forma, eu acabei de falar que Luciano e Cláudia são homens. Mas eu poderia criar uma regra também. Por exemplo, homem, e vou escrever com letra maiúscula essa variável, alguém. Aqui nós não temos argumento, nós temos variável. Homem alguém, veja que ficou verde, porque toda variável começa com letra maiúscula ou underscore. Este
homem alguém, se é dois pontos seguido de traço. Eu posso criar uma regra. Parece, aparentes, alguém com, por exemplo, Luciano. Talvez ele também seja professor, talvez ele também seja engenheiro, né? Mas estou falando que é homem se ele parece alguém, se alguém parecer com Luciano. Aqui, como está na mesma declaração, a gente chama isso aqui de uma cláusula, ela possui uma regra. Fato não tem regra. Fato é uma cláusula sem regras. E aqui temos uma cláusula. A cláusula possui uma regra. Essa cláusula é verdadeira se essa condição aqui for verdadeira. Então, se alguém tiver declarado que parece Olavo com Luciano, isso aqui é um fato, veja que não tem si. Se eu mudar, se eu instanciar essa variável, instanciar ela assumir um valor, isso é uma instância. Se eu fizer esse alguém com a instância Olavo, vai ficar homem Olavo. Veja que esse alguém e esse alguém aqui estão na mesma declaração, então eles são iguais. Isso a gente chama de pattern matching. Bem, parece Olavo se parece Olavo com Luciano. Aí o sistema teria de procurar se na base de dados existe um fato que fala que parece Olavo com Luciano. Ele sai procurando e acha que tem sim esse fato, parece Olavo com Luciano. Então Olavo também é considerado homem. Ok. Então vamos um passo a mais. Nós falamos então que fato é uma declaração que é sempre verdadeira, independente se era ou não é indiscutivelmente. E uma cláusula pode ser verdade se as condições dela, as regras impostas a elas, forem verdadeiras também, né? A gente coloca essas declarações numa estrutura cujo nome dessa parte dela chama clauses ou cláusulas. Pode ser letra maiúscula, letra minúscula, vai ficar dourado. O Prolog reconhece palavras reservadas da forma que eu escrever. Então, eu acabei de falar que minhas cláusulas são essas. Como eu falei que ele é tipado, eu tenho de criar uma outra seção aqui, chamada predicates. Ficou dourado também. Nessa seção predicates é onde eu declaro o tipo, né, das minhas declarações aqui. Então eu tenho um predicado que é chamado homem. E ele é do tipo string, né? Veja que esse predicado homem aqui, ele possui uma variável só. Dizemos então que ele tem aridade 1, é um outro termo de Prolog, né, que nós mostramos aqui, está na tela outra vez, né, que é o item 7. A aridade aqui do predicado homem é 1. E parece, ele tem aridade 2. Por quê? Porque tem duas variáveis. Então temos aqui homem é um predicado que tem uma variável, parece, tem duas, aridade 2. Então, nós já temos as duas seções principais, conforme mostramos aí na tela para você em vermelho. Nós precisamos ter uma seção, no mínimo, de predicados, de cláusulas, e o que eu desejo saber, que a gente chama de goal, ou meta. Quem quiser colocar um comentário, né, é só colocar porcentagem. Porcentagem é comentário para a gente, né? Então,
o que é um predicado? Um predicado é um conjunto de fatos e cláusulas de mesmo nome e mesma aridade. Então, mas pode ter outra aridade? Vamos ver daqui a pouco. Então, homem é um predicado que tem esses fatos e essa cláusula. É um conjunto de fatos e cláusulas de mesmo nome. Qual nome? Homem. E aridade? 1. Parece. Nome. Parece. Aridade? 2. E a nossa meta é o que nós queremos. Meta é o que se quer provar ser verdade. Quero saber se alguma coisa é verdade. Essa é a nossa meta. E a cláusula são fatos e cláusulas de predicados. Bem, com isso, então, né, se nós chegarmos aqui, nossa meta, uma meta que eu posso fazer é saber quem é homem. No Prolog, em vez de eu fazer um loop e tal, numa linguagem comum como a funcional, eu tenho e a procedural, seja C, seja Lua, seja a linguagem que for, Clean, Haskell. Se eu tiver if, se uma coisa, então isso, se. A hora que o primeiro se der certo, ele para, ele só continua a procurar outras coisas quando a resposta é negativa. Else, então faço outra coisa. Então, isso era a regra até agora nas outras linguagens. Aqui no Prolog, não. Né? Ele pensa, igual ao ser humano, ele repensa. Eu pergunto, quem é Luciano? Quem é homem? Então, eu vou escrever aqui homem e vou pôr uma variável. Vou chamar essa variável de homem. Então, estou aqui falando na minha meta que existe ou não instâncias, ocorrências de valores aqui, de nomes aqui de homem que faça isso ser verdade. Se eu olhar, é verdade. Olha, Luciano, se homem, se a instância de homem for Luciano, vai ficar homem Luciano. Isso aqui, existe um fato que fala que Luciano é homem, então Luciano é homem. Se eu olhar a Cláudia como instância aqui, ela vai falar homem Cláudia, vai ver que há uma declaração. Se eu perguntar homem Olavo, vai ficar homem Olavo se parece Olavo com Luciano. Ele vai procurar agora essa regra aqui, se existe um fato que fala que Olavo parece Luciano. E existe, parece Olavo Luciano. Poderia ter uma outra aqui que parece Joaquim com Lucas, por exemplo. Né? Que não tem nada. Se eu tentar Joaquim, parece Joaquim Luciano, não vai ter nenhum fato parece Joaquim Luciano, então Joaquim não seria uma instância que leva essa meta ao sucesso. Quando uma instância leva uma meta ao sucesso, a gente fala que houve uma unificação. Né? Nesse caso aqui, Luciano, homem Luciano é igual homem. Se eu falar aqui Luciano, então houve uma unificação. Nesse caso aqui, eu vou perguntar, é homem Olavo? Bem, se parece Olavo com Luciano. Aí eu mudo, então, aqui vai ficar Olavo Luciano. Eu quero provar se homem, minha meta é saber se Olavo é homem. Mas antes eu tenho de provar que Olavo parece com Luciano. Se eu chego aqui e acho, Olavo satisfaz parece. Parece não é minha meta. Então a gente fala que houve um binding, ou seja, foi satisfeita a regra. Esse binding foi ocasionado. Esse binding, então, eu levo para cá e vejo que também, então, leva ao sucesso Olavo ser homem. Então, torna esse binding Olavo
é uma unificação para a minha resposta. Veja que existem nomes diferentes do que você está acostumado para as outras linguagens, né? Agora, existe mais um problema na declaração que é diferente das outras linguagens. Aqui eu declaro, né, o tipo, né, do predicado, mas o Prolog quer saber mais. Você espera mais de uma resposta a essa pergunta? Né? Porque muitas vezes eu acho que só tem uma resposta, né? E o meu programa, como ele vai pensar todas as possibilidades que esse parece poderia levar a outra regra, para outra cláusula e tal, se ele achar um jeito de provar que esse alguém aqui é homem, vai acontecer a unificação e a resposta vai aparecer. Então, se eu faço um programa e falo que eu espero uma resposta só, eu coloco aqui que ele é determinístico, né? Mas se eu espero mais de uma resposta, eu falo que ele é não determinístico, não determine. Eu, por acaso, começo sempre colocando não determine, porque eu quero todas as respostas, e geralmente eu quero todas, depois eu escolho a que mais me agrada. Veja que ficou dourado, porque é uma palavra reservada aqui do sistema para isso. Então veja aqui que nós fizemos 3 sessões. Predicates, onde eu declaro meu predicado, nome, aridade e se ele é determinístico ou não. Nome, aridade com o tipo de dado, se ele é determinístico ou não. Se eu não colocar, né, vou tirar aqui para tentar rodar o programa para você ver. Eu estou perguntando se é homem. Claramente eu tenho mais de uma resposta. Se eu clicar na letra G aqui em cima, teste Go, olha lá, ou Ctrl G, ele vai falar que, olha, esse predicado aqui, essa cláusula aqui, ela é não determinística. E você não falou nada. Quando não fala nada, ele acha que você está achando que é determinístico. Então, se eu colocar não determine e mandar rodar, eis que, de repente, ele achou, ele vai lá, procura, então, a cláusula homem, Luciano. Homem Luciano, houve um patermatch, casamento de padrão, ou seja, homem Luciano é igual a homem Luciano. Eu pego a primeira instância de o homem que achou que é Luciano, coloco aqui, e vejo que isso fica igual a um fato do meu banco de dados. Ok. Depois ele procura. Ele procura Cláudia. Ele, então, pega a instância aqui de homem como Cláudia, fica homem Cláudia. Existe um fato declarado como homem Cláudia? Sim, então Cláudia também é a resposta, está aqui do lado direito. Aí depois ele tenta homem alguém. Bem, homem alguém é uma variável, então vamos ver qual que é a regra. Se parece alguém com Luciano, aí ele procura. Existe um predicado declarado parece, de nome parece, aridade 2, ele vem cá e vê, existe, parece com aridade 2. Ótimo. Então ele vai lá e acha, o primeiro nome que ele acha, primeira instância que ele acha para alguém é Olavo. Então substitui aqui por Olavo. Aqui vai ficar parece Olavo Luciano. Existe um fato declarado que parece Olavo Luciano? Sim. Então Olavo é um binding para parece, é uma unificação para homem Luciano. Aí ele fala, mas tem mais um, parece. Ele vai, pega o Joaquim, coloca Joaquim. Parece Joaquim Luciano. Aí ele olha, existe um fato falando que parece Joaquim Luciano? Não, tem parece Joaquim Lucas, não casa, não há um patermatching aqui entre esse fato aqui, né, e esse aqui. Então, Joaquim não é um binding, né, ele é um binding aqui, mas não é uma unificação. Né, não é nem binding nem unificação. Então, com isso, eu tenho então minhas 3 soluções. Né? Esse fato de voltar atrás e repensar, a gente chama de backtrack. Ele vai tentar todas as ocorrências minhas até terminar. E ele tenta todas até achar todas as soluções. Então, explicamos fatos, né, que são declarações, são sempre verdade, variável é uma
é algo a ser instanciado, né? Cláusula é algo que é verdade, se a regra for verdade, é uma declaração que é verdadeira, se as suas regras forem verdadeiras, né? A meta minha é o que eu quero demonstrar, saber as minhas respostas, né? O backtrack é um mecanismo de repensar, ele volta e pensa, olha, todas as condições possíveis para me dar a minha resposta. A aridade seria o número de variáveis de um predicado, né? O pattern matching pode ser de variável, né? Se essa variável aqui é igual a essa, então, se estiver no mesmo contexto, elas são iguais. Ou pattern matching na hora de casar, se parece, Luciano, se esse fato está igual também à declaração da meta. Então, é um pattern matching de fatos, nesse caso aqui. O binding é quando, então, uma regra é levada ao sucesso. Parece Olavo Luciano, parece Olavo Luciano. Houve um binding, que, passado para cá, vira uma unificação. Unificação, então, é essas respostas que vamos ter aqui, né? A submeta é exatamente essa regra. A minha meta é provar se homem era verdade, que existia homem. Parece é uma meta, é uma submeta. Para que essa meta homem seja verdadeira, essa submeta parece alguém Luciano tem de ser verdade para alguma instância aqui. E Olavo é uma instância que leva essa submeta a um binding, a ser verdadeira, e leva também, então, a meta a verdadeira, né? E com isso, então, das nossas 13 definições, mais determinístico e não determinístico, ficou faltando o corte. Muitas vezes eu quero falar o seguinte, olha, se eu achar uma resposta correta, vamos fechar aqui a resposta, porque eu não posso ter mais de uma janelinha dessa aberta, né? Então, se eu achar uma resposta correta, eu não quero que tenha outra. Então, eu vou tirar esse ponto e colocar se o que tiver aqui à minha esquerda for verdadeiro, eu coloco a exclamação, quer dizer, pare aqui se eu achar uma resposta verdadeira. Se eu vou mandar também parar, caso eu ache verdade aqui, né? E aqui também eu posso colocar vírgula, quer dizer e. Ok. Então, com isso, nós colocamos no predicado homem. Se eu tirar o determinístico não determine aqui, eu já garanti que eu só tenho uma resposta. Veja, porque se eu achar uma resposta é para parar, independente se eu cheguei por alguém aqui, ó, achei uma resposta, essa resposta daqui eu paro. Então, vamos ver, nós vamos rodar e Luciano vai ser uma resposta correta e se for, eu vou corte, para. Isso chama-se corte. Então, mesmo eu declarando não determinístico, ele rodou e achou Luciano e parou, e não deu erro. Então, esse não determinístico não é quanto às minhas declarações, e sim quanto à pergunta que eu estou fazendo, né? Se essa pergunta pode dar ou não mais de uma resposta, porque eu tenho mais de uma declaração para homem, mas o determinístico ou não é em relação à minha pergunta. E com isso, então, nós finalizamos essa primeira parte, né, da estrutura, e vamos agora, como depois ver na aula 3, nós vamos entrar com domains, database e facts, que são as bases de dados dinâmicas e estáticas, que representam a nossa memória de trabalho, né, a nossa memória permanente. Então, nós vamos mostrar como o Prolog tem a memória de trabalho e como ele tem a memória permanente, como utilizar essas duas coisas. E isso, então, vai estar, nós vamos usar para isso a nossa estrutura domains, database e facts. Obrigado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.